A questão 1 do nosso exercício, ele vem dizendo aí, vem falando que vai ser um objeto que vai ser lançado do alto de um prédio de 16,8 metros e ele quer saber o tempo de voo desse objeto. Para descobrir, então, o tempo de voo desse objeto, a gente tem algumas equações. A gente pode pensar no vovoate, que aparece, sorvetão e sorvete. A gente tem três equações para pensar. Torricelli está fora porque no Torricelli não tem tempo. Analisando os dados que ele deu, já que ele me deu a altura do prédio, né, eu vou adotar esse referencial para cima, positivo. Eu sei que aqui, então, vai ser 0 metros na base do prédio. Então, aqui é o 0 metros tanto na horizontal quanto na vertical. E na altura máxima do prédio tenho aí o 16,8 metros que foi mencionado. Como eu tenho essas informações, eu tenho o valor da gravidade, que nesse caso a gravidade é 10 metros por segundo. Ele me dá a velocidade de lançamento, né, o V0, que é 10. A gente vai analisando esses dados. A melhor equação para trabalhar é o sorvetão. A gente vai trabalhar então com o sorvetão. Aqui a posição final é em Y, esqueci de anotar. Então a gente vai dar preferência a essa equação. Mas para trabalhar com o sorvetão onde tem o tempo, eu preciso descobrir primeiro a velocidade inicial em Y. Para descobrir primeiro a velocidade inicial em Y, eu vou ter que fazer a decomposição. A grande maioria dos exercícios, o primeiro passo vai ser fazer a decomposição realmente. Então, aplicando direto a fórmula, V0y é igual a V0 seno do ângulo. Substituindo os valores, a gente vai ter o V0 é 10. Seno de 53,1 graus. Ele foi muito sacana. Isso daqui não é um seno muito comum de ser pedido. Ele está pedindo aí, mas é uma coisa que quase não aparece para a gente decorar esse valor. Esse seno de 53,1 é 0,8. Isso daqui, para quem costuma participar muito de Olimpíadas, é um número comum a aparecer. Então, fique atento se o vestibular costuma dar esse seu número ou não. Eu sei que na Estadual do Rio, ou Federal do Rio, uma das duas costuma trabalhar com esse ângulo, 53 e 37, que são os complementos. Então, fiquem atentos a isso. Aqui, 8 metros por segundo. Então, a velocidade inicial no eixo a velocidade inicial no eixo Y, isso. Então, V0y, 8 metros por segundo. Agora eu tenho condições de aplicar o sorvetão. E um probleminha, muita gente acha que esse exercício é extremamente difícil, porque quer dividir o movimento em dois, depois fazer a conta aqui. Não, não precisa. A equação do sorvetão descreve todo esse movimento. A diferença aqui, no caso, é que a posição final é quando o objeto está no zero. A posição inicial é quando o objeto está no 16,8. Então, a gente vai fazendo essa substituição. Eu vou usar essa equação aqui e vou substituir nos valores, pensando nessa daqui, tá? Fazer aqui embaixo, mas pensando nessa. Então, aqui, posição final é 0 porque ele vai atingir o solo. Então, a sombra, estou olhando só para a sombra, lembrando, está no 0. A sombra começa no 16,8. Essa é a posição inicial, mais velocidade inicial da sombra. A gente decompôs, era 8. O tempo é a pergunta. Aí, outro detalhe. A gravidade, lembra que agora nesse exercício, as gravidades sempre estão apontando para baixo. Então, nesses tipos de exercício, a gravidade tem que ser negativa. Eu coloquei para cima positivo, gravidade está para baixo, tem que ser negativo. Então, já fazendo um jogo de sinal, vai ficar menos 10t sobre 2. Então, aqui o que a gente pode fazer é resolver parte aqui dessas equações. Subir um pouco. Subir mais um pouquinho. Então, a gente vai começar a resolver um pouco dessas equações. Trazer mais para cá. Simplificando, vai ficar menos 5t ao quadrado
mais 8t mais 16,8, tudo isso igual a zero. Então aí a gente tem uma equação do segundo grau. Então agora a gente vai ter que resolver essa equação com termos extremamente chato. Solução eu vou fazer por partes, né? Já que a equação aqui do segundo... Primeiro eu vou calcular o discriminante. Aqui eu já vou fazer uma substituição direta, só para ganhar um pouquinho de tempo. O discriminante é dado por b ao quadrado, b é 8, então vai dar 64, menos 4 vezes o a, vezes o c. Então, só subindo mais um pouco aqui na tela para vocês. Última linha aqui no discriminante, eu passo mudo de lado. Então, aqui vai ficar 64, menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar 20 vezes 336. Então, vai dar 336. Discriminante aqui vai dar 400. Então, a gente sabe que o valor aqui do discriminante vai ser 400. Então, deixar 400, só pontilhar aqui que agora eu vou passar, fazer aqui em cima. Então, 400. Para a gente descobrir o tempo, a gente vai usar, né? Mas matemática a gente usa muito estilo, né? X é igual a menos B. Aí a gente já sabe quem que é. O nosso B é 8, então vai ficar 8. Mais ou menos raiz quadrada do discriminante, 400. Dividido por 2 vezes o A. Então, a gente tem essa solução aqui. Então, a gente vai ter duas possibilidades de tempo. Então, primeira possibilidade de tempo. A primeira possibilidade de tempo, pensando aqui na regra de sinais, bom, aqui vai dar 20 essa raiz quadrada. Só pensando nos sinais, menos com mais, né, menos 8 com mais 20, vai dar um número positivo, vai dar 12. Dividido por um número negativo, vai dar um número negativo, 1,2 segundo. Essa resposta não me interessa. Está fora, descartada. Então, porque a gente não sabe trabalhar ainda com tempo negativo, não conseguimos inventar a máquina do tempo. Se alguém inventou a máquina do tempo, por favor, apareça daqui a 2 segundos. Não foi inventado. Ô, droga. Ou não quis aparecer. Então, aqui, tempo 2, a gente vai fazer pelo sinal negativo. Então, vai ser menos 8 com menos 20, menos 28. Dividido por menos 10, menos com menos aí na divisão vai dar sinal de mais 2,8 segundo. Então, esse vai ser o tempo que a pedra demora para atingir o solo. Então, na hora que a gente volta lá para a nossa questão, para o nosso item, a gente vai ver, ela vai demorar então 2,8 segundos para fazer essa trajetória. Então, essa foi uma das questões bem bacanas aí sobre lançamento oblíquo.